Olá, ferrenhos! Hoje nós vamos falar sobre a educação como mercadoria, que é um texto que está disponível no Mises Brasil e foi escrito pela Andrea Fagione. Eu acho que é italiano o nome dela, me desculpem se eu estiver errada. Mas a gente vai discutir esse texto hoje. É um texto que fala sobre você tratar a educação enquanto qualquer outro produto, você deixar ele sofrer os mesmos impactos de qualquer outro serviço dentro do livre mercado. E é disso que a gente vai tratar hoje. A gente não se aprofundou tanto, assim, porque a gente só queria tratar de alguns pontos. Então, se você quiser deixar alguma mensagem pra gente nas nossas redes sociais, dar uma complementada, a gente também deixou outros textos aqui disponíveis para vocês, para que vocês possam estudar mais sobre esse assunto, porque é muito importante. E é isso, eu espero que vocês gostem da nossa discussão de hoje. Vamos começar a nossa discussão de hoje. Bom, gente, hoje a gente vai falar de um tema muito legal, para um momento sério. Hoje a gente vai falar sobre a educação como mercadoria. É justamente a ideia de você tratar a educação como qualquer outro serviço, como qualquer outra coisa que você chega num estabelecimento e compra. Então, você analisa diversos estabelecimentos, no caso, escolas, e você vai ver ali qual é o melhor custo-benefício, o que oferece o melhor serviço, o que tem de melhor em cada uma, e você coloca isso na ponta do lápis e escolhe qual você paga para receber a melhor qualidade possível. E isso de acordo com a sua vida financeira. Então, a ideia aqui é você tratar a educação como justamente isso, como qualquer outro serviço, como qualquer outro produto que você compra, e quando você vai comprar, você vai analisar diversos estabelecimentos para ver qual que é melhor para você. É isso que o texto trata. O texto ele foi escrito pela Andrea Fagion, desculpa se eu estiver falando errado, alguém me corrige. E, inclusive, ela tem um blog, até que ela é bem frequente, assim, tem uns textos atuais lá dela. Então, ela trata desse texto sobre a educação. Então, eu vou ler o texto aqui para vocês e depois a gente discute ele. A educação como mercadoria. Uma recente pichação no campus sede da Universidade Estadual de Maringá diz que educação não é uma mercadoria. Parece que também haverá uma palestra sobre isso e se não me engano, existe até uma campanha sobre o tema rolando por aí. A foto ao lado é dessa campanha. Aí eles mostram a fotinha ali em cima. Bom, enquanto constatação de fato, parece-me que é verdade que educação não é mercadoria. No Brasil, não existe espaço para um livre comércio da educação, porque o Leviatã dita as regras para tudo quanto é curso e ainda ocupa o sistema de todos os lados, seja ofertando cursos gratuitamente, seja injetando recursos em instituições privadas. Acontece que a pichação que eu citei é normativa, e não uma descrição factual. Ela quer dizer que a educação não deve ser uma mercadoria. E aí eu pergunto, ora, e por que não? Ter a educação como mercadoria significaria apenas e tão somente que um determinado conteúdo ou uma determinada competência poderia ter seu ensino livremente ofertado por aquele que se julgasse em condições para tanto, em troca de um preço por ele estipulado, ao passo que o interessado em adquirir aquele conteúdo ou competência poderia livremente aceitar a oferta se desejasse pagar o preço estipulado. Que mal há nisso? Acaso a educação é alguma espécie de bem sagrado que não poderia receber um preço? O educador teria que educar por uma espécie de sacerdócio sem receber para tanto? Por quê? Se há um problema normativo com relação à educação, a meu ver, ele está representado pela tirania do Estado, que determina, acima dos pais, o que devemos aprender, quando e como. Dado que os estatistas julgam que o Estado sabe melhor do que o indivíduo, o que é o melhor para ele próprio, eles também julgam que haveria um grande mal em deixar os indivíduos decidirem quais conhecimentos desejam para si e para seus filhos. Pois eu julgo que negar esse indivíduo do direito é justamente tomar o cidadão como uma criança, a ser tutelada pelo pai-Estado. Ao decidirem que a educação não pode ser mercadoria, decidem que o cidadão sequer pode decidir se quer ou não ser educado. Ele é forçado a pagar pela educação na forma de impostos. É forçado também a recebê-la e ainda a recebê-la de uma dada maneira. Nada pode ser mais avesso à liberdade individual do que um Estado educador. Portanto, se tivermos que fazer algum reclame sobre a educação, que seja para que ela se torne, sim, mercadoria.
Um Estado que tutela seu povo pretendendo que isso seja um meio para o fim de esclarecê-lo não passa de uma grande farsa. E é assim que encerra o texto. Então ela fala, né, como que aqui no Brasil, justamente, não tem como a educação ser tratada como mercadoria de direito, porque a gente não tem nenhum livre comércio. Porque até instituições privadas você vê o dedo estatal lá cutucando. Você vê que a grade curricular, mesmo nas instituições privadas, são estabelecidas pelo governo. Então, tudo gira em torno do Estado e o Estado foi tomando força a partir disso. Tem um livro também que eu indico para vocês, que é Educação Livre e Obrigatória. Tem na biblioteca do Mises Brasil. Isso é verdade. E ele é muito interessante, porque ele trata justamente o que esse texto fala. No caso, tipo, aqui, né, resume esse texto, mas lá eles falam, por exemplo, a criança, ela cresce, ela vai se desenvolvendo, então tem coisas que ela não precisa de uma educação formal, então algumas experiências de vida mesmo, valores, princípios, essas coisas, elas acabam aprendendo dentro de casa. E também na experiência, no dia a dia. A questão atlética mesmo, elas acabam desenvolvendo a partir de brincadeiras. Então, a parte artística. Aí chega um determinado momento do crescimento de uma criança que ela precisa de uma educação formal. Então, ela precisa ter ferramentas que possam contribuir para que ela se desenvolva intelectualmente. E isso ela não tem como fazer absolutamente sozinha. Aí que entra a educação formal, que seria uma educação voltada a alguns pilares, que seria a leitura, a escrita e a aritmética. Eu não lembro tão exatamente, mas se vocês quiserem complementar, se eu não me engano, ele fala dessas três. E através da leitura, da escrita e da aritmética, a pessoa ela poderia se desenvolver como um autodidata. Só que é lógico, a pessoa ela vai pegar um livro, mesmo ela sabendo ler, escrever e tendo a base da aritmética, mesmo que ela pegue um livro, às vezes vai ficar alguma lacuna, alguma dúvida, e aí que entra o professor. Então, o professor ele seria ali um esclarecedor da teoria, ele seria um guia, um mentor mesmo. Então, essa seria a função. Então, não é que, nossa, você apoiar, um exemplo, homeschooling, ou você não apoiar que o Estado dite as regras de um passo a passo, de uma grade escolar, não quer dizer que você está falando que as pessoas não têm que seguir a escola, não têm que estudar, não têm que ter uma educação formal. Só quer dizer que você vai respeitar a individualidade e a aptidão de cada um. Então, a gente tem aqui pessoas, nós temos aqui 8 pessoas, cada um de nós está numa área do conhecimento praticamente, até as pessoas aqui que cursam o mesmo curso, na mesma instituição, vocês têm tendências a pensamentos um pouco diferentes, vocês têm sonhos diferentes, e vocês têm também facilidades em matérias diferentes na faculdade. Então, isso tudo é levado em conta. Então, não adianta eu ficar me forçando, às vezes, a aprender uma matéria absurda, que às vezes eu não preciso dela num nível tão complexo. Às vezes uma outra pessoa precisa dessa matéria num nível mais complexo. E assim vai. Então, é você respeitar que o indivíduo ele tem, sim, a autonomia. E quando a gente fala de criança, essa autonomia vem um pouco dos pais, porque cabe aos pais essa responsabilidade educacional. Não cabe a eles ensinar a criança, porque você, sendo pai, você às vezes não sabe todas as matérias, mas cabe a você dar ali o suporte para que a pessoa tenha o ensino. E essa é a responsabilidade dos pais, não é do professor em si educar uma criança. E isso a gente tem uma inversão muito grande agora na educação brasileira, que é isso, né? Você espera que o professor eduque a criança e passe princípios para ela que, na verdade, deveriam ser passados em casa. Mas, basicamente, é isso. E aqui ela fala, tratando a educação como mercadoria, a gente teria várias instituições, no caso, várias escolas, oferecendo diversos tipos de serviço com diversas grades diferentes. Você tem o seu filho, você vai lá e fala, meu filho, ele gosta disso, 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 ou ele tem aptidão para isso, 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 tem interesse para isso, isso, isso. Você vai lá na determinada instituição que oferece o mais próximo que tem da individualidade dele, ele vai lá ver também questão de preços, que se cabe ali no seu orçamento mensal, e você vai lá e faz a matrícula e a pessoa estuda. Justamente nisso, você não precisaria pagar o imposto para uma escola pública, porque seu filho não está estudando numa escola pública. Então, você teria ali vago o dinheiro que iria para imposto para a escola, você pegaria esse dinheiro e poderia aplicar no ensino melhor, que seria o particular. E a gente sabe que, sim, o ensino particular é melhor que o público. Isso é lógico. Então, você teria, pelo menos, a possibilidade de escolha para o melhor para o seu filho. Então, essa seria a ideia. Então, você escolheria ali o melhor custo-benefício para que o seu filho seja ensinado da melhor forma possível. E em casa, se você optasse pelo ensino
né, em casa, você poderia contratar professores específicos para diversas áreas diferentes e a pessoa receberia essa educação em casa. Então, também seria uma escolha dos pais, enquanto, lógico, a criança não tem a maioridade, não tem escolha própria. Então, em si, ela fala basicamente isso, que a gente não tratar a educação como uma mercadoria é justamente o problema, porque a gente acha que o Estado ele tem que ser um tanto paternalista, o Estado sabe o que é melhor para as pessoas, o Estado sabe como as pessoas vão aprender, de que modo, em que momento, com tal idade vai aprender isso, com aquela idade vai aprender isso, faz uma grade fixa para todas as pessoas, independente das individualidades de cada um, e pronto. Então, a gente deixa a responsabilidade que seria nossa para dar para o Estado e boa. E com isso o Estado fica forte, ensina o que quer para a criança e depois você cresce e você não consegue questionar as ações estatais. Você acredita que o Estado ele é detentor de todo conhecimento, que você não pode questionar. Então, justamente, é valioso, é importante para o Estado ter o controle da educação. É até uma estratégia de poder, inclusive. E outro texto ali que fala, né, que eu comentei com vocês sobre o diploma ser obrigatório, que nada mais é do que você dá o poder para o Estado, você fala que só ele pode ali dar o aval para uma pessoa ser profissional, e aí essa pessoa, ela tem esse aval, e você tira aquelas que não tem. Então, você diminui a concorrência, tem péssimos profissionais por aí, e é isso. Então, no final das contas, a gente recebe um serviço de merda num preço ruim. No sleep, no sleep, no sleep. Trying to do my thing, but you always got me in too deep. Can't breathe, can't breathe, can't breathe. You keep making faces that I don't wanna see. I don't like the way. Eu acho que a gente precisa pensar, antes de tudo, o que significa hoje a instituição escola, né? A instituição escola, no meio da educação, falando só da educação básica, não vamos nem para o ensino superior agora. Ela é a representação do Estado. Então, a escola ela é o Estado dentro da sua comunidade. A escola ela tem obrigação de manter o estudante ali, independentemente se esse estudante quer ou não estar ali. O pai tem a obrigação de mandar o seu filho para a escola do qual o Estado daí que eu digo ente federativo, decidir. Os pais não podem escolher qual escola eles vão mandar seus filhos. Tem que ser a escola que é mandado pela Secretaria de Educação. A escola, hoje, ela não é vista como um espaço para você aprender. A escola ela é vista como um lugar que eu vou deixar o meu filho, porque é obrigatório, porque se eu não deixo, eu vou ser acionada pelo Conselho Tutelar. E as pessoas que não pensam nesse sentido, elas deixam ali porque, querendo ou não, é algo que elas acabam não percebendo dinheiro diretamente indo, né? Porque a gente sabe que nem todas as pessoas têm noção do que é pagar imposto. Então elas veem aquilo ali mais ou menos como uma babá. E isso tu só consegue perceber quando tu tá dentro da escola. Os pais, em sua grande maioria, na escola onde eu trabalho, eles veem a escola apenas como um lugar para deixar seus filhos. Eles não estão se importando se eles vão aprender a ler, se eles vão aprender... Nós trabalhamos na educação infantil, né? Então, se eles vão aprender as cores, se eles vão conseguir sair comendo sozinha. A gente tem crianças do pré, que seriam de 5 a 6 anos, que não conseguem segurar uma colher, que não sabem comer. A gente tem crianças do pré que não conseguem reconhecer a sua primeira letra do nome, que se tu for analisar os documentos, isso teria que ser... eles teriam que sair, né, dos prés sabendo isso. Infelizmente, não vou passar pano para o Estado, mas essa culpa ela não é só do Estado. Hoje a gente tem uma questão de um acesso à informação muito vasto, e a nossa realidade ali na escola, pelo menos, não posso falar de uma forma geral, só posso falar de onde eu vejo, eles não querem mudar essa realidade. Porque eles não conhecem outra realidade, eles só conhecem essa realidade. Então, esse problema da educação, ela ser obrigatória, é um problema histórico do Brasil, é um problema histórico construído pelo Estado, né, que hoje permeia a sociedade brasileira, e automaticamente esse problema ele é tão enraizado que as famílias não percebem o quanto isso é problemático para o futuro dos seus filhos. Então, não é que elas não se importam
com a educação. Algumas até se importam, tem pais que são extremamente presentes, mas eles não sabem o quanto isso é relevante para a educação dos seus filhos, o quanto se importar com isso é relevante para a educação dos seus filhos. Então nós temos 2 problemas hoje. Fora a questão da educação, ela não ser tratada como educação, que é o objetivo de tu aprender a ler, aprender a fazer contas básicas, aprender quais as cores, no caso da educação infantil. Fora este problema, nós temos o problema que as famílias, algumas famílias, não se importam com o tipo de educação que é dado aos seus filhos. Nós, lá na escola, vemos coisas absurdas mesmo, que eu não posso nem comentar, porque pode gerar grandes problemas, mas coisas absurdas, coisas desumanas, e as famílias simplesmente não se importam. Elas não se importam. Mas, claro, temos outros problemas, vamos partir daí para a educação fundamental. Tu não pode reprovar um aluno que não sabe ler no 3º ano. Tu tem que passar ele, entende? Tu não pode reprovar um aluno que não sabe fazer operações básicas de matemática. Tu tem que passar ele. Então, a retirada de autonomia da escola e dos professores pelo Estado é um grande problema. E isso vem tudo da nossa Constituição de 1988. Então, o nosso problema, fora ser um problema histórico, ele foi um problema promulgado, digamos assim, pela Constituição de 1988, porque tudo isso que acontece hoje na educação tá lá como dever do Estado, entende? Então, como nós vamos transformar a educação numa mercadoria, sendo que o nosso documento maior de respeito aos direitos e deveres do cidadão deixa a educação como não mercadoria? Ele deixa, a nossa Constituição torna o Estado responsável pela educação. Com o apoio da sociedade, sim, mas tira totalmente a responsabilidade da família. Então, fora a sociedade ver o Estado com um sentimento paternalista, e o Estado devolve esse sentimento, porque não estou dizendo que o Estado é bonzinho, bem pelo contrário, isso é um grande problema, mas o discurso é vamos abraçar todo mundo. Então a gente tem esse problema de mão dupla. E daí tem meia dúzia de louco ali no meio que dizem, gente, nós precisamos de educação como mercadoria. Porque as coisas elas só são valorizadas, não valorizadas que eu digo em questão de poder monetário, mas valorizadas numa sentido de eu, Thailise, dou valor a X coisas. Quando a gente vê isso como mercadoria. E isso é natural do ser humano. O ser humano ele só se dedica a algo quando ele vê algo em troca. Nós vamos nos dedicar a um projeto, por exemplo, se a gente for beneficiado por ele. E é normal, o ser humano é assim, né? É intrínseco da gente, a gente é assim naturalmente. Então, se a gente não vê a educação como mercadoria, né, a gente vai ter esse grande problema. Mas aí, quando a gente entra nesse debate, é muito legal entrar com esse debate lá na escola, as pessoas dizem meio assim, mas aí a gente vai tirar o acesso do pobre à educação. Não, pelo amor de Deus, tu vai dar educação ao pobre, porque o que a gente faz hoje não é dar educação. Nós formamos analfabetos funcionais. Nós formamos adolescentes que não sabem fazer operações básicas de matemática. Se estiver aqui no mercado e conferir o troco que a atendente do caixa deu para ele não vai saber fazer. Nós formamos esse tipo de pessoa. Nós precisamos voltar a formar pessoas. Voltar não, porque a gente nunca formou na realidade. Mas nós precisamos formar pessoas. Daí, não podemos comparar a educação do Brasil com outros sistemas de educação no resto do mundo. Concordo. Concordo também porque a gente tem um problema histórico que talvez o resto do mundo não tenha. Não conheça a história de todo mundo para poder afirmar. Mas como a gente vai solucionar? Vamos solucionar via políticas públicas. Tá, beleza. Vou bater nas cotas. Vamos fazer cotas na universidade. Vamos colocar o pobre dentro da universidade. Ótimo, beleza. Fizemos as cotas. Todo mundo dentro da universidade. Tá, e cadê eles no mercado de trabalho? Mas porque as empresas são preconceituosas. Porque as empresas não sei o quê. Não, porque as universidades públicas têm uma educação horrível. Péssima. Gente, tem disciplinas, e eu falo isso muito pra Camila, tem disciplinas que eu não assisto às aulas. Porque o que eu estudo aqui no Damas, ou o que eu estudo em outros grupos da CFL, eu aprendo muito mais que com o meu professor. Eu tive uma aula de ditadura militar que eu disse, pelo amor de Deus, o que é isso que eu tô vendo? Tu ganha 20 pau por mês
para te me dar uma aula de 30 minutos gravada no YouTube com informações que se eu olhar 2 reportagens eu vou saber. Não preciso nem ler um livro. Só 2 reportagens eu vou saber. Então, assim, a gente tem um problema em todos os níveis de educação, um problema que ele é gerado pelo Estado, só que ele é mantido pelas pessoas. As pessoas mantêm isso. Elas não querem pôr as responsabilidades nas costas dela. As pessoas têm medo de ter responsabilidade pela educação. Quantos colegas meus eu vejo falando, mas o professor não me ensinou isso. Ótimo, beleza. O meu professor não me ensinou a usar a planilha de Excel. E eu aprendi sozinha na marra, entendeu? E ainda assim, eu apanho pra usar. Mas tá lá, entende? O meu professor não me ensinou a gravar um vídeo pro YouTube porque essa era a avaliação dele, mas eu tive que aprender. Então, assim, toda a vida a gente vai esperar que alguém nos ensine, alguém nos dê algo pra gente aprender. Então, é mais ou menos esse sentimento que a gente tem hoje dentro da educação. As pessoas esperam algo, as pessoas não têm iniciativa, e aí depois as pessoas falam, mas aí é porque tu é inteligente, porque tu é filho de pai rico. Eu já escutei isso dentro da minha universidade. Eu já fui chamada de burguesa dentro da minha universidade. As pessoas nem me conhecem e me chamavam de burguesa, entende? Então, assim, não é essa a realidade. A gente tem problemas estruturais, óbvio que tem. Nós temos questões de machismo dentro da sociedade, e isso acaba atrasando a vida de muitas mulheres. A gente tem o racismo. Vai acontecer um caso aqui no Rio Grande do Sul horrível essa semana. Se vocês não souberem o que está acontecendo, procurem o Instagram do @sigonegro, que é do Jota, e vejam o que está acontecendo. Tem todos esses problemas estruturais. Óbvio, tem esses problemas estruturais. Só que a gente também tem um problema de pessoas que não sabem ser responsáveis pelas suas próprias vidas. E aí entra aquilo que a gente estava debatendo no embuste populista, né? É exatamente esse ponto. E esse ponto está dentro da educação, porque, querendo ou não, a educação, ela é um dos pilares da sociedade. E se a gente não tem a educação forte, digamos assim, a gente sempre vai ter esse tipo de sociedade. Então, é um problema gigantesco, é um problema que não sei se terá solução, porque daí, por exemplo, vamos ao homeschooling. Aqui no Rio Grande do Sul foi aprovado em tudo. Daí o excelentíssimo que vai concorrer à futura presidência da República, Eduardo Leite, vai lá e veta. Passou por todos os órgãos, passou por especialistas, passou por tudo. Mas ele foi lá e deu uma canetada e vetou, entendeu? Tem um sistema em Minas Gerais que está funcionando, que tá para ser implementado, que é das escolas, agora não vou lembrar o nome, acho que é Chester, uma coisa assim. Charter School. Isso mesmo, Gu. Que vai estar para ser implementado e é um sistema que deu certo em todo mundo e tem uma grande chance de dar certo no Brasil. Então, para além do homeschooling, sabe, tirar um pouco o poder de cima do MEC, ele definir currículo. Gente, eu estou fazendo os estágios obrigatórios, para mim preparar minha aula, eu tenho que seguir toda uma norma do MEC. Toda uma norma do MEC. Eu fico enquadrada em 3, 4 autores que eu posso estudar. Eu não posso levar, por exemplo, uma visão de John Locke sobre os estados que retiram a liberdade do indivíduo, para não falar outra coisa, porque daí foge da teoria de Locke. Eu não posso, porque aquilo não está dentro do contexto que eu tenho que estudar, que eu tenho que dar para os meus alunos do ensino médio. Eu não posso levar isso. Então, tem todos esses problemas. Eu acho que o MEC deveria simplesmente fechar essas portas ou explodir, né? Mas eu acho que fechar as portas é algo mais bacana, mais pacífico, mas eu acho que ele poderia explodir, porque eu acho que seria mais legal e divertido. E a gente começar a dar mais autonomia, não só para as famílias decidirem pelos seus filhos, mas para as famílias que decidirem que o filho vai estar na escola, os professores conseguirem montar um currículo através da realidade do estudante. Então, eu acredito que fora o poder dado à família, nós precisamos dar mais autonomia para os professores. Mas a Elisa tem professor doutrinador. Claro que sim, a gente só não vai dizer para ele, olha aqui, tu pode dar marcos à vontade. Não é assim que funciona. A gente tem que focar lá no início. Vamos ensinar as pessoas a ler, vamos ensinar as pessoas a fazer cálculos básicos de matemática, vamos primeiro ensinar as pessoas a serem pessoas. Depois a gente vê o que elas querem aprender. Vamos dar várias opções. O cara quer ser comunista? Beleza, vai lá estudar teu comunismo. Não, eu quero ser ANCAP. Vai lá e estuda para ser ANCAP. Dá todos. Eu não quero estudar nada disso. Eu quero estudar, sei lá, eu só química o resto da minha vida. Vai lá e estuda. Então, a gente não tem autonomia por nenhuma das partes.
E o Estado, ele acaba controlando todas as vias que poderiam, de alguma forma, modificar a educação. Por mais que a gente tenha muitos professores que realmente doutrinem os seus alunos, nós temos muitos professores, e eu vejo isso lá na escola a gente não tem professor socialista, pasmem, a gente não tem professor socialista lá na escola. Nós temos professores que realmente estão preocupados com a educação. Então, eu acho que dá para dar um voto de confiança, né? Eu acho que as pessoas podem escolher suas próprias vidas. Nós escolhemos o curso que a gente vai fazer, por que a criança não vai escolher, por que os pais não vão conseguir escolher qual a melhor escola para os seus filhos. E, por fim, eu acho que para resolver todos os problemas, e resolveria tudo, é explodir o MEC e deixar as pessoas, cada um, cuidar das suas vidas. Mas é uma coisa que é fácil de resolver essa parte. Justamente por você dar autonomia para as pessoas escolherem. Pô, você tem um cara ali que eu tô vendo que é doutrinador, que só fala asneira, é só tirar meu filho. Entendeu? Você tem autonomia Exatamente. De selecionar. Esse é o ponto. Aí, tipo assim, isso é também interessante até pro próprio professor. Porque você força ele a continuar sempre estudando, porque ele vai ter que sempre se inovar como qualquer outro profissional no mercado que quer continuar ativo no mercado de trabalho. Você tem que continuar estudando, você tem que mostrar sempre um bom serviço para que as outras pessoas reconheçam e pagam pelo serviço que você está oferecendo. A partir do momento que você tem um bando de professor concursado, que às vezes nem aparece para dar aula, o que ele vai passar para o aluno de qualidade? Agora, Esté, uma coisa que tu comentou, e é bom a gente pensar, vocês imaginam a dificuldade de trocar o teu filho de escola? Vocês imaginam a burocracia? Puta burocracia do caralho. Cara, já pensou a gente? Eu tentei 2 vezes, eu disse, vou sair da UFES, porque, meu Deus, meus professores são muito ruins. Nossa, pra sair da UFES é uma burocracia. Tu fica 1 mês catando documento. Depois tu fica 1 mês enviando documento. Depois tu fica mais 1 mês esperando o resultado. E se falta um documento, tu já não é mais, não pode mais fazer tua transferência. Então, assim, é uma burocracia gigantesca. Agora, tenta trocar o teu curso de uma universidade federal para uma privada. Em 2 dias tu tá matriculado. Isso se tu não conseguir resolver tudo na hora. A única coisa que tu precisa levar é teu histórico. Isso e teu documento de identidade. Você consegue trocar, você consegue cortar matéria com muita facilidade. Total. Muito facilidade. Você chega lá e fala, olha, na minha outra faculdade eu fiz isso de matéria. Facilmente eles falam, beleza, você já tem esse conhecimento, você não precisa continuar com isso. Show. Exato. Agora vai fazer isso numa pública. Você tem que refazer a matéria praticamente. É muito raro eles se cortarem totalmente. Eu fiz uma eletiva na FGV ano passado e, por obrigação, a gente fazer 2 matérias eletivas, né? Todos os cursos sem fazer 2, se eu não me engano, alguns 3. Eu fiz uma eletiva na FGV e eu simplesmente não vou conseguir validar ela no meu curso. Sabe por quê? Porque o formato do histórico da disciplina da FGV não tem todos os requisitos que a universidade pede. Nossa. E Deus sabe, eles não podem fazer um atestado, um documento, alguma coisa. Não. O histórico da disciplina tem que ser de X forma, e se não for, a gente não aceita. E eu disse, ok, beleza. Não tem nem discutir, porque daí eu já ia perder minha paciência. Então, é uma burocracia assim, ó. É tudo pra dificultar a vida. Tudo pra dificultar a vida. E a Camila me mandou um meme agora há pouco da Suzana não sei falar o nome dela, sobre o nome dela. Aquela guria que matou os pais do filme ali, enfim. Que ela conseguiu vaga na universidade agora, né? E aí todo mundo criticando, porque como ela conseguiu vaga na universidade, não sei o quê, daí um cara comenta embaixo. Vocês têm ideia do que é estudar numa universidade pública? É muito pior, ela vai ficar louca. Tudo que ela vai passar na universidade pública. Vocês tinham que agradecer que ela conseguiu entrar na universidade pública, porque ela vai passar por tanta coisa ali dentro. É que assim, a Thay já falou tudo que eu queria falar. Sobre como é muito frustrante quando você é estudante de licenciatura, né? E você vai com um sonho, assim. Eu era muito iludida com a educação, assim, no início. Aí eu comecei a fazer estágio, aí eu vi como tudo funciona. Funciona entre aspas, né? Porque nada funciona realmente como deveria. Mas aquilo que a Thay falou sobre aquele outro texto também que ela escreveu, sobre que a educação deveria ser uma mercadoria,
Me lembrou muito o homeschooling, que eu acho que é uma ótima opção também, para a gente começar a pensar na autonomia e também nas outras possibilidades, né, de pessoas que não têm como estar presente na escola, né, porque tem gente que mora muito longe. Eu fico pensando mais nessas lógicas, assim, de pessoas que não têm como estar na escola. Eu acho que é uma ótima opção, porque tem muita gente que não tem acesso. Nenhum. E vai se perdendo, né? Que eu estou realmente frustrada. Eu acho que depois que eu entrei no estágio, né, me fez pensar se eu realmente quero isso. Mas aí que tá, Safira, é exatamente por isso que a gente tem que continuar. Porque se não tiver professores diferentes, a gente vai continuar sempre nessa bosta de educação, entende? Se a gente não tiver Olha, quantos professores do nosso próprio curso, por exemplo, são bons professores? A gente tem o quê? 2 bons professores? Assim, ó, chutando 2. O Gustavo Giora e o professor Humberto. E o Bernardo, talvez, né? Mas a gente tem 3 professores ali, ok. E mais nada. Então, se a gente não tiver bons professores, a gente nunca vai mudar a educação. Nunca vai mudar. Então, eu acho que isso deve servir como gás, porque o negócio é tão ruim, que qualquer coisa média é bom, entende? A gente não precisa nem se esforçar, e tu sabe disso, a gente não precisa nem se esforçar para ser acima da média, porque a média é muito ruim. Então, eu acho que isso deve servir como gás para a educação, para melhorar a educação. Depois dessas salas aí, eu fico até, assim, pensando. Eu acho que há um tipo de revalidação, por exemplo. Tem poucos professores bons e muitos professores ruins. Os professores ruins, de alguma forma, parece que eles conseguem se sobressair mais. E isso faz com que, no ensino, as crianças tenham um ensino prejudicado e vá influenciando suas mentes em que ele também não tem essa ânsia de ter um ensino de verdade, porque ele está cheio de professores ruins. Então, o ensino ruim é o que é o normal, e é o que agora eu vou querer. Se agora eu tiver mais dificuldade porque eu tenho um ensino bom, não vou querer não. Então já vai afastando os professores bons. Então é algo retroativo. Professores ruins vão gerando alunos ruins que vão demandando professores ruins, e os professores bons vão ficando assim de tabela e não vão conseguir fazer se sobressair. Uma coisa muito interessante que tu falou, né, sobre a questão dos professores ruins, eles acabarem ganhando mais espaço. Eu concordo. Mas olha só, a cada um de nós, por exemplo, nem todos aqui são professores, mas a cada um de nós que está aqui nessa sala conseguir conversar com uma pessoa, a gente já vai mudando. Então, assim, dentro da universidade, tem professores alguns professores bons que conseguem modificar a vida de uma pessoa. Essa uma pessoa modifica de outra e assim vai indo. Eu e a Esté, a gente sempre conversa sobre isso, que é um trabalho de formiguinha. Então, vai um ali, vai um outro aqui. Quando eu comecei no SFLB, era só eu aqui em Erechim. Hoje tem eu, a Safira e a Camila. Nós somos em 3. No final do ano, possivelmente, final do ano não, ano que vem, quando abrir o Pcel de novo, provavelmente vai ter mais umas 4, 5 pessoas. E assim vai indo, assim vai crescendo. Então, por mais que nós ainda sejamos minoria, nós somos uma minoria bem barulhenta. Bem barulhenta. E nós conseguimos já modificar muitas coisas. Não o suficiente para ter grandes resultados, mas o suficiente para as pessoas saberem que a gente está aqui e a gente veio para encher o saco. E, cara, se tem uma coisa que eu sei fazer muito bem, é encher o saco, assim, ó. Eu sei ser chata com muita facilidade. Então, é esse meu trabalho e eu pretendo ser uma professora exemplar e pretendo ser uma professora que consiga mudar a cabeça de muitos estudantes. E eu retiro isso do meu orientador, que numa conversa que a gente teve, ele falou exatamente isso. Thaís e eu consigo salvar a mente de outros objetivos. Quando eu for para a universidade, ser professora de universidade para salvar a mente de outras pessoas. Eu vejo isso um pouco também em questão até quando a gente fala que uma pessoa e tal,
eu acho que as pessoas até entendem errado no quesito de... A gente não tá falando que, nossa, tem que sair na rua pregando a palavra para as pessoas ou falar com uma pessoa desconhecida. Mas só de você, com uma pessoa conhecida sua, ou para um seu amigo, você bater um papo, já muda a cabeça da pessoa. Sério, assim. Aí, por exemplo, a minha mãe, ela é professora. Então, direto e reto, por exemplo, hoje do tema do Damas, a gente tava na hora do almoço, eu tava ajudando ela na cozinha, e aí, tipo, comecei a falar sobre isso com ela. E ela era totalmente contra a homeschooling, porque justamente ela teve aquela formação de professora tradicional, totalmente contra. Aí hoje, tipo, e é um trabalho muito, assim, devagarzinho mesmo, porque você, tipo assim, não foi a primeira vez que eu falei pra ela. Eu falei, sei lá, 1 ano atrás. Aí, depois de alguns meses, eu toquei no assunto aleatoriamente de novo, porque eu li alguma coisa e comentei com ela. Aí, hoje, ela já pediu pra eu comprar pra ela esse livro que eu tô falando, que eu mencionei pra ela, que é bom, que é esse, Educação Livre Obrigatória. Então, tipo assim, é um trabalho devagarzinho, sabe? Aí você vai conversando com a pessoa, não é pra ser agressiva nem nada, você conversa, você bate um papo, olha, já pensou se fosse assim? Aí você fala, pô, você sabe esse monte de imposto, sabe essa monte de coisa que você tem que declarar? Você já imaginou que, tipo assim, esse dinheiro que você está aplicando na educação minha e da minha irmã, você também ainda paga a educação de outras pessoas que não é nem da sua responsabilidade? Então, tipo assim, vai mencionando umas coisinhas assim, que você já faz a pessoa, tipo, enxergar de um outro modo. E, então, vocês não precisam, tipo, sair pregando as coisas e nada. Tipo, é como a Thay falou. Pô, você tá conversando com um amigo seu, sabe? Com um aluno seu. Você tá passando a ideia para uma pessoa e isso já muda. Eu lembro que no ensino médio, o único professor que eu tive que era um pouco liberal. E ele nem é liberal assim mesmo. Ele só não acha que o capitalismo é tão ruim assim. É só isso. E aí que eu lembro que ele começou a falar um pouco disso. Então ele era o único professor que na época ele dava geopolítica. Ele era o único professor que não metia pau no capitalismo. E aquilo já me intrigou. Eu falei, gente, ele pensa diferente. Todos os meus professores metendo pau no capitalismo, falando que todas as coisas do mundo aconteciam por causa do capitalismo, tudo de ruim. E ele é um professor que não trouxe essa visão. Só isso me bateu uma curiosidade de saber mais sobre. E a partir disso eu descobri que dentro da minha sala tinha umas 2 pessoas que iam mais nessa linha de raciocínio. E aí que eu comecei a falar, pô, então qual livro que fala sobre isso? E aí que eu fui atrás e comecei a estudar sobre liberalismo. Então, foi um professor. Até hoje eu tenho contato com ele, inclusive, com muito carinho. Então, hoje ele dá aula para minha irmã, inclusive. Então, é tipo assim, eu tenho certeza que quando ele passou essas informações, ele não estava pensando em mudar o mundo. Ele não tem esses sonhos grandiosos nem nada. Ele é muito tranquilo na dele, sabe? Mas só dele dar uma aula sem essa militância de xingar o capitalismo, já me encantou, já me bateu a curiosidade, é só isso, vocês precisam despertar a curiosidade nas pessoas, colocar aquela pulguinha atrás da orelha, para a pessoa ter interesse de buscar o conhecimento. Só isso eu acho que já ajuda bastante, e assim, eu, particularmente ao longo dos anos, eu fui perdendo muito, talvez, o respeito pelos professores, por justamente ter passado por muitos professores ruins, principalmente na faculdade, eu peguei muita birra dos professores, no sentido. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que quando um professor, ele é bom, ele é capaz, assim, de realmente, como a Thay mencionou, mudar a mente de um aluno, sem brincadeira. Eu já fui, assim, de idolatrar professor pela aula que dava, pelo conteúdo. E eu acho isso incrível, sendo bem sincera. Olá, ferrinhos, tudo bem com vocês? Aqui é Gustavo e eu vou interromper a programação para um recado muito importante. Eu sei que o episódio está muito bom, mas você já segue o Clube Damas de Ferro nas outras plataformas? Siga @c.damas de ferro em todas as redes sociais. E se gostar, compartilhe e apresente a alguém que queira conhecer mais das ideias de liberdade a partir das grandes autoras liberais. Eu estava pensando aqui que existem 2 tipos de pessoas que fazem essa afirmação de que a educação não deveria ser mercadoria. Primeiro, seria aqueles ou estudantes ou então pessoas assim que gostariam
que seus filhos, seus familiares tivessem uma boa educação, e como eles têm, ao longo do tempo, todo esse bombardeamento de informação falando, não, capitalismo é ruim, educação só na mão do Estado, etc. Então eles têm essa visão. Mas existe um outro tipo de pessoa, de sujeito, que defende esse tipo de ideia, de discurso, que seria o deep state, ou o funcionalismo público, ou aqueles que precisam de uma educação altamente burocratizada para manter seus privilégios, principalmente universitários, não estou dizendo assim, os professores de ensino médio, fundamental, que ali é barril, mas eles precisam de uma educação altamente burocratizada para manter seus privilégios cada vez mais enraizados. Hannah Arendt colocou muito bem um problema da burocratização, não comparando assim, educação com o que ela tinha falado naquele momento, mas é um problema sim, porque às vezes eles defendem algo, a burocratização faz eles defenderem algo que é algo absurdo. E esse deep state, que fica fazendo lobby o tempo todo, inclusive eu estava lendo até uma matéria lá, dizendo o problema da financiarização e da desnacionalização do ensino superior no Brasil. Se a gente for destrinchar isso aqui, está basicamente falando, eu não quero dinheiro vindo de outro lugar, ou seja, eu não quero que haja mais verba para educação vindo de outro lugar, que não de um ente central, e eu não quero que seja algo descentralizado, eu quero que seja nacionalizado, totalmente centralizado. Se a gente parar para pensar, esse discurso não é muito assim. Tem um italiano que gostava desse discurso. Eles fazem o máximo possível, o máximo de lobby possível, para que não haja uma eficiência, não haja uma flexibilização das universidades. Toda hora que tem alguma lei, por exemplo, o Futurice, 1000 eventos falando contra isso, o lobby intenso nas universidades, tentando passar essa mensagem. Não tente deixar mais eficiente, não tente deixar mais desburocratizado, não tente arrecadar mais dinheiro de outras fontes, porque não é sobre educação, é sobre perpetuação no poder, não é sobre educação. Perfeito que tu colocou, Gu. Realmente não é sobre educação, é sobre manter no poder. E a gente vê essa perpetuação do poder gigantesco em várias formas. Por exemplo, a estabilidade do funcionário público é uma forma de manter o que está no poder, digamos assim, né? Porque, querendo ou não, a força social, a manipulação das massas, como tu citou, Hannah Arendt, eu vou citar também, né? A manipulação das massas, ela acontece através dessa luta de poderes, né? Para ver qual ganha mais. E, querendo ou não, os professores, a partir do momento que eles têm a estabilidade dos seus trabalhos, eles vão ir com o discurso daquele que vai manter o seu conforto. Então, isso é muito importante. Agora, pensando na questão de impostos, que a Esté citou antes, o Brasil, aqui na América Latina, é o país que mais investe em educação. E nós temos a pior educação. Nós investimos muito. Gente, se vocês forem analisar os dados, agora eu não vou saber o número exato, mas cada estudante da rede pública tem uma média de gasto de R$1.000 a R$1.400. Cada estudante. Tu consegue pagar com R$1.400. Tu consegue pagar uma escola muito boa com R$1.400. Talvez não seja a melhor escola da tua cidade, mas é uma escola muito melhor do que teu filho está hoje. E mesmo assim, as escolas públicas, elas não têm liberdade, elas têm que seguir, as privadas, perdão, elas não têm liberdade, elas têm que seguir o que o MEC manda. Só que elas realmente estão preocupadas. Por que elas estão preocupadas? Simples, porque se o professor não fizer um bom trabalho e não tiver bom resultado, ele é demitido. Olha só a mágica. Daí as pessoas fazem um ótimo trabalho. A partir do momento que a sobrevivência delas, né, em questões financeiras, está em risco, pronto, elas viram os melhores profissionais. E é exatamente isso que a gente precisa. A gente precisa de mais competitividade na educação. E essa competitividade, ela tem que estar nos professores e nos próprios estudantes. A gente tem que gerar isso dentro dos estudantes. Porque eles saem para o mundo achando que é tudo mar de rosas, que eles vão conseguir emprego, que eles vão ser ricos, que eles vão ter uma super casa. Gente, o mundo real não é assim, entendeu?
É muito lindo nos filmes essa visão aí, mas na vida real não é assim. Se tu é pobre pra te sair da onde tu tá, tu tem que batalhar muito. Tu tem que se destacar muito no meio aonde você quer. Tu não pode ser só mais um. O que tu tem de diferente dos outros? O que tu tem? Ah, mas isso é uma sociedade meritocrática. Sim, gente, a gente tá numa sociedade meritocrática. Ah, mas tem muita gente E é legal lembrar que isso não é ruim, né? Exatamente, não, isso não é ruim, isso é ótimo. É exatamente isso. O único problema da sociedade meritocrática do Brasil é que a gente media muito embaixo, né? Daí o cara que é um pouco acima da média, ele tá lá em cima, como o melhor. Mas continuando, tipo, tem apadrinhamento. Nossa, porque eu sou afilhada de tal cara que vai me colocar em tal cargo. Sim, existe. Mas, gente, isso não é em todo lugar que tu vai. As possibilidades de você encontrar isso existe, ela é real, mas ela não é total. Então, tu tem que buscar se destacar. Ah, mas eu vou fazer só o mínimo que a minha faculdade exige. Cara, quem de nós precisaria estar aqui? Quem de nós precisaria ser coordenador da CFLB? Quem de nós precisaria passar os domingos inteiros resolvendo problema, lendo, discutindo coisas? A gente não precisava disso. Por que a gente está aqui? Porque a gente quer ter algo diferente do que as outras pessoas. A gente quer ter algo a mais. A gente quer se destacar de alguma forma. E hoje tem 1000 formas de você se destacar. 1000 formas. E as pessoas não buscam isso. Porque, afinal, para elas é apresentado, e quando é apresentado, apenas o necessário. Ninguém quer mais. A gente tem uma sociedade repleta de gente preguiçosa que não quer nada além do que... não quer gastar nenhum esforço além daquele que ela realmente precisa para sobreviver. É só você ver a questão, tipo assim, é uma vontade absurda. Esse negócio, a gente viu muito isso no embuste populista, na verdade, também. Esse lance da gente sempre falar, o Estado ele tem que cuidar das pessoas, tem que dar tudo para as pessoas, tem que dar todo o suporte. Eu estava, inclusive, discutindo isso hoje com a minha mãe, no sentido de como isso reflete na educação. Porque o Estado, ele acha que, isso trazendo a questão dos impostos. Por que ele coloca imposto? Porque ele pressupõe que você não sabe cuidar do seu próprio dinheiro. Porque ele fala, você recebe, então eu quero imposto, porque eu tenho que te dar educação, eu tenho que te dar saúde, eu tenho que te dar segurança, eu tenho que dar tudo. Porque você não é capaz de escolher qual serviço melhor te agrada. E é justamente isso, porque a gente está tão acostumado a esse lance de fugir da responsabilidade, e você mencionou isso muito bem com relação aos pais. Foda-se, o Estado cuida da educação do meu filho. A gente está tão acostumado a isso, que você vê que realmente as pessoas, muitas vezes, elas não crescem na vida, elas não se desenvolvem, porque elas não sabem gerenciar a própria vida. Elas não sabem fazer isso. E elas acabam se afundando sozinhas, elas dão um tiro no próprio pé, literalmente. Então, quando você vê que o Estado ele começa a ser apoiado, tipo, nossa, por que as pessoas apoiam o Estado assim? Realmente, é fuga da responsabilidade. E enquanto a nossa sociedade tiver isso em mente, enquanto a gente estiver sendo criança, vai continuar assim para sempre. E realmente, eu compartilho até um pouco com a frustração da Safira, de como que é frustrante mesmo, sabe? Porque você, de verdade, gente, não é por nada, não entendo nem como arrogância, mas hoje em dia você, de fato, tá ao lado de pessoas que estão estudando, até como ela até mencionou, né, estudando num domingo, conversando isso num domingo, não que a gente seja, né, muito melhor que as pessoas ou algo do tipo, mas só da gente ter essa vontade, só da gente estar discutindo um assunto, ou a gente estar correndo atrás dos nossos respectivos objetivos, cara, isso é tão absurdo para algumas pessoas, vocês não entendem? É muito difícil. Eu tenho muita sorte de hoje ter ao meu lado pessoas que são muito melhores do que eu, e isso me incentiva a buscar sempre o meu melhor. E não é nem questão de comparação, é em questão de, tipo assim, você vê uma pessoa se esforçando tanto, uma pessoa correndo atrás tanto, aquilo, você fica, por que eu também não posso, né? Correr atrás das minhas coisas, me dedicar, estudar, trabalhar, correr atrás do meu próprio dinheiro, da minha própria independência, por que eu também não posso? É simplesmente isso. E uma coisa que eu percebi,
uma forma de você mudar muito a cabeça das pessoas à volta e você também mostrar que você é esforçado, que você está correndo atrás, é justamente você focando em você. Quando eu comecei a estudar mais, a me dedicar aos projetos que eu queria e realmente buscar ser o melhor, tipo, olhar no espelho e sentir orgulho de quem eu era, não que eu tenha chegado nesse nível ainda, mas eu chegar lá. Mas só de estar nessa trajetória de vida, de sentir orgulho de mim mesma, eu sinto que às vezes eu não preciso nem argumentar muito. Às vezes só de conversar com alguém, bater um papo com alguém, as pessoas já veem em mim uma certa, talvez, confiança ou um pouco de credibilidade, talvez. Porque você está conversando com alguém que... Não é que eu não sou nem super inteligente, nem super talentosa, nem nada, mas eu sou esforçada, entende? Eu faço coisas. E só de você fazer coisas na sociedade já ajuda muito. Porque já mostra que você tem valores e que você segue eles. E como isso é raro na nossa sociedade. Como isso é raro. Você ter valores e você seguir isso que você fala. É muito, muito difícil de achar. Então, eu até sugiro mesmo, que é uma coisa que deu certo para mim. Se cerquem sempre de pessoas que motivem vocês a serem a melhor versão de vocês mesmos, sabe? Não fiquem com pessoas que, de certo modo, não te fazem crescer, digamos assim, sabe? Não te incentivam, são péssimos exemplos, porque não é legal, não é bacana e só vai fazer mal para vocês. Não, daí tu falou uma coisa que eu achei muito engraçado, né? A gente é esforçado, né? A gente não é nada além, tipo, a gente não é o novo Einstein, digamos assim, a gente só é esforçado. E olha só que interessante, a gente não precisa nem fazer pelo outro. Não precisa fazer pelo outro. A única coisa que tu precisa fazer é fazer pra você. E quando você faz pra você, as pessoas veem, olha como ela consegue tudo isso, ela tá ajudando 1000 pessoas. Não, eu não tô. Eu não tô ajudando ninguém. Eu tô ajudando a minha pessoa. Só que a forma como eu ajudo a minha pessoa, eu acabo ajudando outras pessoas. É como se fosse assim, uma gripe vai contagiando, as pessoas veem, olha, ela fez isso e deu certo, então eu também vou fazer. E isso não torna a gente excepcional. Não, isso só torna a gente atento ao mundo. A gente quer sair da nossa realidade. Nós não queremos estar sempre aqui. Ah, vocês querem realmente, acreditam realmente que eu quero ficar o resto da minha vida aqui em Erechim? Obviamente que não. Eu quero sair daqui o mais rápido que der, tanto que eu tô adiantando tudo que eu posso na universidade. De todas as formas possíveis. Então, as pessoas, elas precisam compreender isso. Uma, ninguém vai pegar elas pela mão e levar onde elas querem. 2, elas não precisam pegar ninguém pela mão para levar onde as pessoas querem. Caminha tu com as tuas próprias pernas, sem carregar ninguém e sem pedir apoio pra ninguém. Ah, mas aí, Thailise, quando tu estiver mal, tu não vai pedir ajuda. Claro que vou. Quantas vezes eu já mandei mensagem pra Stephanie? Stephanie, tô em surto. Preciso de ajuda. Milhões de vezes. Isso não quer dizer que tu vai ser 100% do tempo só sucesso. Não quer dizer isso. Só que você precisa fazer por você. Tipo, não é porque tu tem 20 amigos que esses 20 amigos têm que te ajudar em todas as questões. Não, cara, ninguém tem que te ajudar em nada. Tu tem que fazer sozinho, tu tem que aprender a se virar sozinho. Tu não vai ter sempre teus pais do teu lado, tu não vai ter sempre um amigo do teu lado pra te escutar. E a gente não aprende isso na escola. Ó, se você sabe ler bem, se você sabe ler um livro com qualidade, se você sabe escrever, e se você tem uma base matemática boa, cara, você aprende muita coisa sozinho, sem brincadeira. Porque o que eu já escutei, assim, porque eu cheguei a fazer cursinho antes de entrar na faculdade. O que eu escutei no cursinho de professor falando que a gente não, às vezes não ia bem numa prova, ou a gente não passava no vestibular, porque o nosso desfalque era básico, é sempre isso. Se você entrar em qualquer vídeo de dica de vestibular, eu tô dando um exemplo de vestibular porque é o que eu mais via falando sobre isso. Qualquer vídeo que fala sobre educação ou que está explicando alguma matéria, todos os professores falam que é problema básico. Ah, por que você não sabe física? Você não está errando a física, você está errando a matemática que está na física. Você não erra o problema porque você teve o raciocínio errado da física, você teve o raciocínio errado da matemática. Ah, por que você errou essa questão aqui de história? Porque você não interpretou o texto, você não sabe ler direito.
Então, nossa, é absurdo você perceber que justamente por não ter essa base boa, é um bando de gente que não sabe nada. Eu me incluo nisso, gente, porque justamente você só corrige isso quando você começa a estudar sozinho. Que você começa a corrigir isso, que aí você percebe que quando você estuda de fato um assunto, é quando você tem a base dele muito forte. Porque aí você aprende as outras etapas de um modo mais fácil. Quando você começa a ter dificuldade nas outras etapas, é porque a base tá ruim. Agora que tu falou isso, eu acho que é o momento de eu dividir com vocês a minha educação ideal. Tu me permite, Sté, fazer isso? Beleza, então eu vou lá. A minha educação ideal é que, primeiro, diminua esse tempo de escola. Cara, sei lá, eu nem lembro mais quanto tempo passa na escola. Eu acho que a escola tinha que ser aqui uns 8 anos. E assim, ó, extrapolando, talvez 6 funcionava. E a gente vai ensinar só o básico. Vamos ensinar as crianças a escrever direito, a ler, a interpretar, a fazer operações básicas de matemática. A base, exatamente como tu falou, a base. Dali, depois dos 4 anos, as crianças escolhem o que elas vão querer seguir. Porque quando sabe a base, mas eu gosto bastante de matemática, tu vai ter N opções. Não, mas eu gosto de ler, tu vai ter N opções. Não, mas eu gosto de olhar para isso e criticar a forma como isso está feito. Tu vai ter N opções. Então, vamos ensinar o básico e depois deixar as pessoas decidirem o que elas querem fazer. Daí tem 500 mil disciplinas. Cara, como eu odiava geografia. E eu tinha que fazer. Tipo, pra mim o que eu quero saber de geografia é assim, ó. Norte, sul, leste, oeste. O que é horizontal, o que é vertical. Coisas bem básicas, entende? Tipo, saber me localizar onde é que é os estados, a divisão dos continentes, o que é continente, o que é um país. Coisas bem básicas mesmo. Mas eu tive que estudar todas aquelas coisas chatas. De relevo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por quê? Entende? Thaís, ditadora do Max. Sim. Por quê? Eu não queria. Mas eu gostava de estudar sociologia e história e eu sempre amei a matemática da escola. Então, tipo, seriam as coisas que eu iria estudar. Mas não, por que eu tenho que estudar todo o resto? Nunca gostei de ensino religioso, eu não quero saber todas as religiões do Brasil. Eu já escolhi a minha e eu sigo ela e fim. Por que eu tenho que estudar as outras? Ele não enche meu saco, eu não encho dele, enfim, cada um com a sua liberdade religiosa. Então, é esse o meu tipo ideal de educação. Forma com o básico, depois deixa o estudante escolher. Mas ele não vai ter responsabilidade de escolher. Bom, mas daí depois ele vai se entender com ele mesmo no futuro. O problema é dele, se ele vai ser frustrado com a escolha dele. Entende? Mas agora, neste exato momento, a gente tem que formar o básico, porque a gente não forma. Então essa seria a minha educação ideal, seria meu sonho. Nossa, eu ia trabalhar numa felicidade que vocês não sabem. Dar aula exatamente para quem quer escutar a teoria. Ia ser muito bom. Nossa, ia ser assim, ó, a melhor utopia da minha vida. Mas enfim. E isso de fato ia ser muito bom. Eu comecei tipo assim, é que a gente é tão educado a, tipo, ir pra, sei lá, ir para escola e cursos e tal, e isso não tem nada de errado, é justamente o que a gente tá falando, né? Quando você tem uma educação como mercadoria, você tem, de fato, não vai deixar de existir escola, vai ter escola e você vai escolher qual que é melhor. Mas eu comecei a ver como que era bom você ter um professor particular, gente. Nossa senhora, para sempre eu vou querer ter. Porque, assim, eu aprendi em meses. Não que o curso não me ajudou, mas é que na questão de aprendizado de línguas. O que eu aprendi em 4 anos, 5 anos de curso, fazendo aula particular com o professor, eu consegui me desenvolver muito mais. E isso é uma coisa, assim, muito incrível. Eu não tinha, só compartilhar com vocês que tipo, eu não tinha noção de como era, sabe? E aí agora eu percebo que realmente você ter uma pessoa ali que vê como você é, vê o que você tem dificuldade, você, Stephanie, tem dificuldade, o que você precisa aprender, o que você precisa trabalhar, o que você tá bem, que você não precisa voltar, porque se voltar para o assunto que você tá bem é perda de tempo total. E você ter isso é uma coisa maravilhosa. Nossa, eu recomendo para vocês fazerem esse teste, se alguém aqui ainda não fez. Então, eu diria que agora a gente já tem professor particular. Não é bem particular, né? Mas quando a gente abre um vídeo no YouTube, tá só você e ele ali. Então, o melhor momento para se desenvolver
Acho que é nessa geração que a gente pode escolher um tema, focar nele, se especializar nele, como você disse, né? Que a especialização é importante para o desenvolvimento de uma pessoa, de um local. E a gente vai focar naquilo, porque a gente tem muito conhecimento, o professor está lá, você quer aprender aquele assunto porque você digitou no YouTube, colocou aula de, sei lá, geografia, que Thaís gosta. E você quer aprender geografia, e você tem tesão em aprender com o professor. Então, isso que você falou de professor particular, hoje em dia, eu creio que, como muitas pessoas não têm essa condição, elas estão passando esse professor particular para professor particular do YouTube, professor particular de algum curso que a pessoa compra, alguma coisa assim. Isso é verdade. E eu acho que a gente também tem que valorizar, fora a questão do professor também, que é importante, mas trazer mais responsabilidade para o próprio aluno, sabe? Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês hoje. A gente discutiu um pouquinho sobre a educação enquanto mercadoria. Se isso é positivo, se isso é negativo, já chegamos à conclusão que é positivo. Mas fiquem à vontade, gente. É um assunto extremamente complexo. E tem exatamente, mesmo assim, dentro digamos, essa comunidade liberal, tem pessoas que ainda apoiam que alguns setores devem ser mais públicos, digamos, né? Educação, saúde. Então, essa discussão que a gente levantou é válida. Eu acredito que sim, tem que ser uma mercadoria, tem que ser totalmente privada. Só que é uma coisa que abre muitas discussões. É uma coisa que, sim, dá pra gente ir muito a fundo se a gente quiser. Hoje a gente só quis trazer um pouquinho, que nem eu falei, essa pulga atrás da orelha de vocês, para vocês buscarem mais informação sobre. Só queria falar para deixar assim as recomendações de leitura que vocês falaram antes. Não, o livro não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Eu falei do livro A Educação Livre e Obrigatória. Também tem vários textos complementares no próprio Mises e em outras plataformas também vocês encontram. Tem a educação estatal e como ela seria um livre mercado. Tem a obrigatoriedade do diploma, porque a liberdade assusta tanto, que fala sobre essa questão da educação, como que seria no ambiente de livre mercado, no ambiente com estado mínimo, ou até no ambiente com estado inexistente. Como que seria essa educação? Como que ela seria promovida? Quem seriam os profissionais? Tudo isso sendo levado em conta. Tá? Você tem alguma aí de cabeça para falar, que você chegou a mencionar na discussão? Não, na realidade é mais ou menos isso, mas como eu falei, sigam o professor Gabriel, porque ele tem muito, muito, muito conteúdo sobre isso. Ele abre praticamente toda semana caixinha de pergunta para falar sobre isso, então sempre tem coisas boas. E ele tem uns destaques ali no perfil dele, com algumas indicações e algumas análises muito legal. Ele tem uma análise sobre Paulo Freire sensacional, porque a gente não falou sobre isso, né? E Paulo Freire é um dos grandes culpados da nossa educação dessa bosta. Então, sigam ele no Instagram e consumam todo o conteúdo que tem ali disponível. E também tem outros perfis que vocês podem podem seguir, que eles falam, que é o próprio professor Denis Xavier e a Marise Chons, que são pessoas que volta e meia também estão falando, problematizando a educação. E eu acho que era isso. Tem um que eu gostaria de falar, que é o Charter School, do Thomas Sowell, que foi o último livro que ele escreveu. Espero que não seja o último que ele vai escrever ainda. Mas ele fala basicamente sobre a Charter School. Ele faz um apanhado de informações bem interessantes de como funcionou lá nos Estados Unidos. E aí, curtiu o episódio de hoje? Claro que sim, né? Desse podcast maravilhoso do Damas de Ferro. Eu espero que você possa acompanhar os outros episódios que a gente já gravou por aqui. Também temos nossas redes sociais, Facebook e Instagram. É só digitar c.damas de ferro. E eu espero que vocês também possam acompanhar o nosso blog pela plataforma Medium, onde a gente faz publicações semanais de textos dos nossos queridíssimos membros. E eu faço uma perguntinha antes de terminar. E a educação deve ser tratada como mercadoria?